Fala pessoal, meu nome é Túlio Souza, eu sou aluno de Ciência da Computação na UFPB, integrante do PET Computação. Na minha apresentação de hoje, eu vou falar um pouco sobre a relação do mercado de animais silvestres na China e a nova Covid-19. Aqui são os tópicos que irei abordar durante a apresentação. Primeiro eu vou falar sobre como surgiram esses mercados de animais silvestres na China. Em seguida, a relação desses mercados com os riscos da saúde humana. Depois, o difícil processo que é proibir e fechar esses mercados. E, por fim, algumas informações sobre a mais nova doença que tem provável origem em um desses mercados, que é a Covid-19. Para a gente entender a relação da China com a criação, comercialização e consumo de animais selvagens, a gente tem que primeiro voltar à era maoísta. Neste período, de 1949 a 1976, a China era governada pelo ditador comunista Mao Tse-tung. Durante seu governo, milhões de pessoas morreram por conta da fome. Isso ocorria porque, nesse período, o governo chinês recolhia todos os grãos produzidos pelos camponeses com a promessa de que eles seriam redistribuídos. No entanto, essa redistribuição, na prática, ela não ocorria. E somado a isso, o fato de que a China, na época, era um país que dependia muito da agricultura para produzir alimentos para o seu povo, a população não encontrava outra alternativa de alimento e, infelizmente, acabava morrendo de fome. Após a morte de Mao, em 1976, a China teve seu governo assumido por Deng Xiaoping. Numa tentativa de solucionar a fome pela qual a população passava, Deng Xiaoping realizou um processo de reforma agrária, no qual as terras passaram a ser privadas e cada trabalhador era encarregado de produzir o seu próprio sustento. Mas o problema disso aí reside no fato de que as criações mais tradicionais de carne, como as de porcos, frangos e bois, acabaram residindo apenas nas mãos dos proprietários mais ricos. Dessa forma, a população mais pobre, que também já estava cansada de morrer de fome por tudo que passou a apostar na comercialização e consumo de animais exóticos, para que dessa forma eles consigam ter um prato de comida em casa e, consequentemente, sobreviver. Com o passar do tempo, a criação de animais silvestres na China foi se tornando cada vez mais comum. Em 1988, o governo chinês acabou por legalizá-la por meio da Lei de Proteção da Vida Selvagem, a qual tornou várias espécies de animais em recursos naturais. Dessa forma, animais como crocodilos, lobos, morcegos, tartarugas, dentre outros, poderiam ser explorados de forma legal. Essa lei vigora até os dias de hoje na China, apesar das crescentes críticas que vem recebendo. E foi com a criação dessa lei que os mercados que comercializam animais selvagens passaram a se popularizar na China, os chamados wet markets. Eles se espalharam por todo o território chinês desde então, e eles apresentam em comum, na sua maioria, uma característica bastante preocupante em termos sanitários, que é a péssima qualidade de higiene. Nele, os animais acabam ficando jogados uns em cima dos outros, em locais sujos e apertados, onde seus excrementos acabam ficando acumulados e compartilhados entre si. Tudo isso facilita com que esses bichos contraiam doenças. E muitas vezes são doenças que apenas os animais daquela espécie podem adquirir. O problema é que, se um ser humano se alimenta de um desses animais infectados, e como a alimentação desses animais é um hábito na China, os vírus causadores das doenças nos animais, quando eles ingressam no corpo humano, eles podem passar por uma mutação para que também se tornem contagiosos à espécie humana. E dessa forma, o sistema imunológico não estará, de início, apto para combater essas doenças, o que facilita o processo de infecção em massa na população humana. Tendo isso em mente, o povo chinês acaba ficando mais exposto a adquirir essas doenças, que são as doenças zoonóticas ou zoonoses, e iniciar surto delas. Dentre alguns exemplos de zoonoses epidêmicas, com
origens relacionadas a esses wet markets, temos, apenas se considerarmos esse século, o SARS, a gripe aviária e agora a Covid-19. Esta que alcançou status de pandemia em março. Aqui temos um exemplo de como os animais ficam jogados uns em cima dos outros nos wet markets, representando assim uma péssima condição higiênica e facilitadora da proliferação de doenças. Aqui está a comercialização de tartarugas, né, ou jabutis. Aqui a gente tem alguns casos de zoonoses recentes que causaram prejuízos significativos para milhares de pessoas pelo mundo. Como eu disse, a gripe aviária e o SARS, que tiveram origem confirmada nesses wet markets, estão presentes e afligem a população asiática desde 2002. A gente pode ver que a gripe aviária causou um prejuízo gigantesco de 20 bilhões de dólares. E cabe falar como curiosidade, olhando esse gráfico, que o MERS e o SARS são vírus da família do coronavírus, a mesma da Covid-19, e já tiveram milhares de casos identificados em conjunto. No gráfico a gente também consegue ver o Ebola, mas este teve origem no continente africano, e foi um vírus extremamente letal, com taxa de letalidade em torno dos 40%. E além desses, na história a gente também tem o HIV e a gripe suína, como alguns casos de zoonoses graves. Mas se os wet markets são tão propícios ao aparecimento de doenças, por que não fechá-los? Primeiro, porque são parte de um aspecto cultural do povo chinês, mas que felizmente isso está diminuindo com o tempo. Teve um estudo feito em algumas metrópoles chinesas, que foi divulgado em 2014, mostra que 52% dos moradores entrevistados não concordam com o consumo de tal tipo de alimento. Se a gente comparar esses dados com 2004, que foi a penúltima vez que essa pesquisa foi realizada, essa taxa era de 42%. Então, a expectativa é que a rejeição a essas comidas aumente ainda mais na próxima vez que a pesquisa for realizada, muito por conta também da pandemia que estamos vivendo. Além disso, o consumo hoje em dia desses animais se dá principalmente pelos cidadãos mais ricos. Dessa forma, a indústria da criação e comércio de animais selvagens está controlada pelos interesses comerciais de quem ainda lucra bastante com este setor, o que dificulta seu fechamento. Também, se a proibição não estiver aliada a uma conscientização da população, há riscos dessa prática apenas migrar para uma forma ilegal, o que seria por meio do tráfico, o que só prejudicaria ainda mais as já precárias condições sanitárias. E uma prova dessa dificuldade, que é fechar esses wet markets, é que esses mercados já foram fechados por um curto período de tempo por conta da Covid, mas eles já estão sendo reabertos aos poucos. E um caso similar a esse, do fechamento e reabertura rápida, ocorreu na epidemia do SARS, em 2002. Dado esse contexto dos mercados de animais silvestres na China, agora eu vou falar um pouco sobre a mais nova doença, a Covid-19, que tem como origem provável, como eu já afirmei, em um desses wet markets. E estima-se que o vírus causador da doença foi provavelmente adquirido por após a ingestão de um morcego ou pangolim, adquirido em um dos mercados de animais silvestres. O primeiro caso ocorreu em Wuhan, na China, que foi em meados de novembro de 2019, e daí em diante o vírus se espalhou pelo mundo. O primeiro caso confirmado no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020, e no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde classificou a doença como uma pandemia. Estima-se que até o dia 28 de maio de 2020, aproximadamente 358 mil pessoas já tenham sido mortas ao redor do mundo por causa do vírus.
Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse seca e os mais graves são dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda da fala ou movimento. Se você estiver sentindo algum desses sintomas que foram mencionados, as recomendações da OMS são as seguintes: procure atendimento imediato se tiver com sintomas graves, e é sempre bom ligar antes de ir ao médico ou posto de saúde, clínicas ou hospitais. Pessoas saudáveis que apresentarem os sintomas leves devem acompanhar os sintomas de casa, para evitar a proliferação. E, em média, os sintomas aparecem após 5 ou 6 dias de ser infectado com o vírus. Porém, isso pode levar até 14 dias, e esse é um dos grandes motivos pelo fato do vírus estar se espalhando com tanta facilidade, pois muita gente acha que não está com vírus, não toma as devidas de prevenção, e como está infectado, acaba disseminando a doença. Quanto ao tratamento, até o momento não há vacinas ou medicamentos específicos de eficácia confirmada para a Covid-19. Testes vêm sendo feitos com cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, entre outros medicamentos, mas por enquanto não tem nada confirmado cientificamente. Dessa forma, o recomendado é, se você apresentar alguns dos sintomas, é bom descansar, beber bastante líquido e comer alimentos nutritivos. Ficar em um quarto separado dos outros membros da família e usar um banheiro dedicado, se possível. E limpar sempre e desinfetar as superfícies tocadas com frequências. E não compartilhar pratos, toalhas, entre outros. Dessa forma, a melhor saída que cabe a cidadãos para evitar a proliferação do vírus é adotar as medidas de prevenção para não contraí-lo. Lave bem as mãos com frequência, com água e sabão, ou álcool a 70. Se for tossir, utilize o cotovelo para cobrir a tosse. Não tocar o rosto. Mantenha uma distância segura de 1,5 m para as outras pessoas. E o mais importante, que é, se possível, fique em casa. Mas, se não der, utilize as outras medidas de prevenção e sempre utilize a máscara para evitar a disseminação da doença. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e se cuidem, porque a gente vai passar dessa.